e no nosso Astrunf trazemos sempre o assunto que consideramos o mais importante da semana. E para esta semana trouxemos a manifestação dos agricultores europeus. Ora bem, eu para explicar o que está a passar tenho que fazer aqui só um pequeno enquadramento aqui com base na nossa experiência portuguesa. A adesão de Portugal à União Europeia, em 1986, trouxe mudanças profundas para o setor agrícola do país. A Política Agrícola Comum da União Europeia, a chamada PAC, teve um impacto significativo, proporcionando subsídios e promovendo a modernização e diversificação da agricultura portuguesa. Os agricultores passaram a ter acesso a fundos e programas de desenvolvimento rural, facilitando investimentos em infraestrutura, tecnologia e práticas agrícolas mais eficientes. A liberalização do comércio permitiu uma maior integração dos produtos agrícolas portugueses no mercado europeu, expandindo as oportunidades de exportação. No entanto, esta abertura trouxe também desafios para alguns setores, exigindo ajustes na produção e gestão, as chamadas cotas. A implementação de medidas de proteção ambiental e práticas sustentáveis tornou-se uma prioridade, alinhando a agricultura portuguesa com as diretrizes da UE. A diversificação das culturas e o estímulo à produção de produtos de qualidade foram incentivados para atender às demandas do mercado europeu. Apesar dos benefícios, subsistem desafios, como a distribuição desigual de apoios e a dependência de determinados produtos. Então e agora, por que é que temos os agricultores da maioria dos países europeus na rua? Os custos com a regulamentação excessiva em matéria de proteção ambiental e de transição energética, que têm vindo a ser exigidos pela UE, tornam impossível que os produtores europeus compitam com os produtores ucranianos, neozelandeses ou do Mercosul, cuja entrada dos produtos tem vindo a ser negociada e que não obedecem aos mesmos padrões de produção europeus. E porquê é que em Portugal os protestos apenas se iniciaram 1 de fevereiro? Um dia antes, e de uma maneira considerada pelos agricultores como sendo dissimulada, a Ministra da Agricultura e Pescas, através do IFAP, Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, tinha anunciado que iria apoiar os agricultores com um pacote de 439 milhões de euros destinado a mitigar o impacto provocado pela seca e a reforçar o PEPAC, Plano Estratégico da Política Agrícola Comum. E que depois de contas feitas significaria cortes nos apoios de 25% a 35% em alguns setores agrícolas. No primeiro dia da manifestação, a ministra subiu o apoio em 60 milhões de euros, para cerca de 500 milhões de euros, mas ainda assim foi considerado insuficiente, o que levou a continuar sem haver manifestações no dia seguinte. Nesse mesmo dia, reunia em Bruxelas a Cimeira dos Líderes Europeus, debaixo de um gigantesco protesto de milhares de agricultores de vários países europeus que condicionaram toda a envolvente do Parlamento Europeu, que culminou com propostas para reduzir as importações extracomunitárias, bem como flexibilizar alguns regulamentos ambientais. Na passada sexta-feira, a Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, reuniu por videoconferência com representantes dos diversos grupos de agricultores dispersos pelo país, conseguindo que a maioria desmobilizasse, com a promessa de uma redução fiscal de 55% no gasóleo agrícola, o mínimo que a diretiva europeia permite, e de reuniões na próxima semana, quando estreia este podcast. A 26 de fevereiro, a Comissão Europeia reúne para debater em específico este assunto. Rocinho, somos todos verdes, todos com regras e boas práticas para produzirmos os melhores produtos agrícolas, e depois abrimos o mercado a países que não respeitam as mesmas regras. Como é que se resolve isto? Isto, primeiro, Então, há aqui duas coisas que passou. Foi uma das propostas da União Europeia era reduzir em 4% o plantio europeu. sim. E outra das propostas, em conjunto com, até 2030, 25% da agricultura ser uma agricultura
agricultura verde. Tal e qual. O que isto é tudo muito bonito, mas esses senhores que fazem estas propostas não vivem no mundo real. Hum. Este corte de 4% para descanso das terras vai ao encontro do que se passou há alguns anos, há muitos anos, aqui em Portugal, é quando o corte das margens Das do cotas? leite, Sim, sim, das das cotas do cotas. leite, em que nos Açores, de um momento para o outro, deitava-se o leite depois rebidas abaixo, porque não se podia vender, chegou à cota máxima e depois não se podia vender. Tu produzes e vendes a quem então? Tal e qual. Isto depois, entrando, lá está, mais uma vez, este movimento woke do verde, aí nós somos muito bem, nós vamos proteger o mundo. E só funciona para cá. Depois vais importar da Mercosul, do que vale tudo. Exatamente. Não Então, tem as mesmas regras daqui. Não e tem as mesmas então, restrições. Eles tu podem não produzir podes o que quiserem quando nós aqui temos cotas, por exemplo. tu não podes jogar um jogo e cada jogador tem regras diferentes. É isso. Tal e qual. Não é? Não faz sentido. E isto, ao encontro de todas as dificuldades que os agricultores têm, Sim, que não sim, são tão sim. poucos, Que, em que a vai maioria somando. está. E disse: se não há estes apoios, eu tenho que parar a agricultura. Porque o que eu produzo custa mais. Mas custa mais que o que te pagam. Exatamente. Tu não podes. Só, Isto, só com isto, ajudas é isto que vai é uma, lá. é uma bola de neve. Não é com ajudas. O problema não está nas ajudas. O problema está na falta de união do próprio agricultor. Tu não podes ter agricultores a vender um produto a 25 cêntimos o quilo e ele estar à venda no supermercado a 2 euros. Certo? Isto não é incabível. É incabível tu não conseguires eh, escoar e depois ele estar a 2 euros. Sabe qual é a margem de lucro? Sim. Por isso é que eu digo, os agricultores têm de se unir e juntarem-se para fazer valer a sua força. E este preço não é cabível. Eu não consigo vender este preço porque estou a ter prejuízo. Isto só acontece porque depois não tem forma de escoar o produto. Só tem aquele cliente para o vender. Sim. Tem de criar formas de escoar o produto quando existe este tipo de situações. E isto também se deve à falta de união entre os agricultores. Tem de estabelecer formas de conseguir escoar o seu a um preço racional e lucrativo. Eles não podem continuar a vender produto a baixo preço com prejuízo, sendo depois subsidiados para aguentarem com esses encargos, e quem faz a venda posterior ao toda a população é quem tem uma margem de lucro maior. Se vendes um produto a 25 cêntimos em prejuízo, contando com subsídio, a outra ponta vende a 2 euros com margem enorme, algo Sim. aqui está errado. No fundo, parece que o Estado está a subsidiar as grandes superfícies. Eu não Indiretamente, entendo. Sim, sim. indiretamente, Eu não indiretamente. entendo. Tu tens cotas, ok? Tens limite de produção, tudo correto. Se estamos numa economia de mercado livre, ou seja, em que pode haver concorrência, das duas uma. Ou tens grandes produtores portugueses que produzem mais barato que os outros, e esses, para entrar no mercado, têm que vender mais barato, abaixo de preço de custo. Ou então aqui há alguma coisa que realmente está muito mal e eu não consigo perceber o que é, porque isso não pode funcionar assim. Não, porque depois funciona tudo à base de subsídios. Sabes qual é a percentagem do orçamento europeu destinada à agricultura? Não, em termos de porcentagem, não. Não É sei. superior a 50% do orçamento total.
A percentagem destinada à agricultura? Sim. Porra, Superior a 50% do orçamento total. não tenho noção disso. Agora pensa. Tu, no fundo, estás a subsidiar as grandes superfícies. Que estás a pagar aos pequenos agricultores para venderem quase em prejuízo. Hã. Foi isso, eu ouvi os tec, 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 estás a confirmar, tenho razão, não tenho? Não, estou a ver, meu. 38% entre 2014 e 2020. Sim, mas atualmente é superior a 50%. Dá muitos milhões. Ou seja, Sim. os agricultores são pagos para venderem em prejuízo, é quase, para depois alguém mamar à grande. Porra, não tenho Ah, noção pois sequer deste é. valor. Ah, pois é. Quando eu digo que os grandes superfícies são, no fundo, beneficiadas com isto tudo, são. Quando tu vês em França eles entrarem nos supermercados e Sim, e vimos isso, exatamente, na sim, Alemanha, não é inclusive. não é não é assim muito à toa, não é muito à toa. E é que depois é outra questão, era eles estavam atrás de produtos que se diziam made in no país que eles estavam, no caso, Sim, a França estava, a ir buscar produtos que se diziam made in França e, sim, na realidade, o produto era feito na França, sim, mas a matéria-prima vinha de todo lado menos da França. acredito, só tinha o selo, não é? Ou seja, o produto é feito na França. É, de onde é que veio a farinha? Do outro país. De onde é que veio o açúcar? Do outro país. De onde é que veio o óleo? Do outro país. Ou seja, nada era produzido em França. Pois, Só era juntado a matérias-primas, misturado e embalado. pois. Não, assim, Já, mas aí há já te alguma pus triste? coisa. Agora para Isso, ficares triste não, com não, não essa é isso, porque percentagem. há alguma coisa que não está a funcionar direito. Não Então não pode. está. É o sistema que temos. Tu tens a Comunidade Europeia Ou seja, não, a eu entendo. pagar para não produzir. Ou melhor, para produzirem Para haver as cotas. abaixo Eles do custo. estão-te a Exatamente. pagar o facto de teres que produzir mesmo, menos, ou seja, de não poderes trabalhar à capacidade total que poderias. Eu entendo isso. E subsidiando por isso. Certo. Sim, mas isso Mas depende. com que Depois tens intuito? países Para não destruir com a que intuito? agricultura europeia, pá. Não, para estabelecer uma igualdade entre os países. Estás a entender? Ou seja, há países que conseguem produzir muito, há outros que conseguem produzir menos, e se os conseguissem produzir muito, se tivessem uma capacidade de Sim, produzir o quanto quisessem, iam tomar conta do mercado. E os que produzem menos não iam conseguir fazer nada. sim, 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 Como sim. não tinha então existem essas cotas para balancear. Certo, as Só, cotas eu só que percebo. Só que não é só as cotas. O problema está em tudo o resto. Ou seja, as cotas balanceia. Depois tens gente que produz só X toneladas e essas X toneladas têm de ser vendidas a um preço muito baixinho. Não é? Tu não é há muito tempo que toda a tua produção que tinhas de laranja ia tudo para o lixo. Sim. Tu tens Sim, gente não, que diz de eu a leite, eu a esse exatamente. preço. Tem gente que diz eu a esse preço deixo as coisas a secar. Sim, Nem colho. Então, como eu digo, os agricultores têm de arranjar uma forma de coletivamente, coletivamente, porque a força de um sozinho não é suficiente, mas coletivamente, escoar esse produto. E eu a tenho a um preço certeza que mais alto. escoam. Os agricultores juntos, em vez de vender a 25 cêntimos para o retalhista, vendem a 50 ou 1 euro em conjunto para a população, Sim, ganham muito mais. E de certeza que não ficam com o produto a 1 euro toda a gente come, sim, percebes? Só que a diferença é que o agricultor, quando vende no início, ou seja, quando colhe,
colhe X toneladas e vende de uma vez só. E se tiver de fazer esta ginástica, aí vai ter que vender dia a dia, não é? E Certo, que certo. faz com que tenha custos e que não receba logo o dinheiro e junto. Sim. Não é estranho, porque bem visto desse ponto de vista, sim. Como é óbvio, os supermercados, não é? As grandes superfícies, têm maneira de conseguir gerar uma mais-valia. Agora, o porquê dos produtos, porque isto depois tem que ser balanceado, lá está, por isso é que os subsídios são diferentes de país para país, para tentar balancear a um valor médio. O problema é que não se usa esse valor médio para Não, mas nada. isso, o balanceamento é na produção, Na porque depois produção, sim. na venda tu sabes que isso não acontece. Não, É, exatamente. Podes na comprar um venda quilo de depois não há um laranjas a balanceamento. 15 euros. Sim, isso Exatamente. não é esse balanceamento. Mas isso acontece exatamente igual nas pescas. Sim, Exatamente igual. sim. Quem é que sai prejudicado nas pescas? Não, é que quem Da anda lá a agricultura de a Portugal não sai tão arriscar. prejudicado, Sim, mas na pesca se calhar Portugal sai mais prejudicado. Portugal deve ser dos países com maior área marítima. sim, sim, sim. Não, e temos na Aí já sai mesma as prejudicado. cotas, claro que sim. Aí porque sai prejudicado, porque as cotas são muito baixas para o rácio daquilo que Portugal consegue produzir em termos de pesca. Certo. Na agricultura já é ao contrário. Na agricultura, a produção de Portugal é tão baixa que os outros é que são prejudicados, Sim, em termos de quantidade. Percebeste a lógica? Porque é que os últimos foram os Portugal a juntar-se ao protesto? Porque sim. todos os efeitos, a agricultura em Portugal Com os subsídios é o que companheiros, se foi é. o que eles estavam a dizer, era o que eles É o estavam a que é. dizer, era o que nós ouvíamos, exatamente. Eles sabendo que veio os subsídios e vai haver subsídios, está tudo bem. Acaba a greve. Sim, Agora os outros não. Os outros estavam a lutar para poder produzir, para trabalhar. sim. E é isto que temos. Não, não, nós ao elaborar a notícia percebemos que as realidades eram diferentes. Mas ainda Ah, bem que se uniram todos num protesto, cada um à sua maneira. sempre por necessidades diferentes, exatamente. E aqui só se mexeram quando mexeram nos subsídios, exatamente. Sim. Ahm, Agora, lá está, os agricultores têm que se juntar e tentar cravar também uma mais-valia nos seus produtos. E, e outra coisa, não é? A greve em Portugal foi inorgânica. Ou seja, Sim. não tinha nenhuma associação ou sindicato, nem eles quiseram. Também não tem. Tem É as cada um por si. CAPs e as CNAs, isso tudo. Sim, Só que eles disseram logo que não queriam. mas lembras-te de eu ter dito num podcast anterior que todas essas organizações, esses sindicatos, essas cooperativas são geridas ou presididas por alguém ligado a um partido? Pois, eu vi a Pronto. entrevista do senhor da CAP à RTP Que nem sabe o que é um. e o homem estava completamente desnorteado, nem sabia muito bem o que é que havia de dizer. E a quem não viu, eu aconselho a ir ver, porque foi provavelmente a entrevista mais estranha que eu vi na minha vida. E Não, ele porque estava, notava-se que estava zangado por ter ficado fora. Mas lá está, estas organizações não estão a favor dos agricultores, exatamente. não, porque está a favor da política Pois, que existe. pois, E depois chega a uma altura, o que é que acontece? As pessoas cansam-se. pois. E quando se cansa é o problema depois, né? Não é, Não, uma das maneiras é precisamente esse, porque nós aqui realmente conseguimos gerar essa mais-valia naquilo que produzimos. As razões são diferentes, é verdade. Agora, somar
produto para ser escoado quando nós já estamos nessa realidade, e nós percebemos aqui, não é? Quando nós tivemos aqui que ajustar, pelo menos os relatos que nos fazem chegar, foi brutal, pá. O pessoal estava passado de cabeça. Por acaso cheguei a ver algumas imagens, e com razão, com algumas imagens da altura, porque lá está, exatamente. A própria União Europeia sabe que os países, por exemplo, como o nosso, mais pobres, não é? Que não custa tanto produzir, se quisesse entrar pelo mercado alemão dentro, não é? Com transportes e tudo, ainda chegar lá 25% ou um terço mais barato, que iam arriar com os agricultores alemães todos. Há essa noção. não, mas isso nunca aconteceria. Não aconteceria sem cotas? Não, porque a produção em Portugal, a grandeza do país, ou seja, o país não é tão grande assim para tu conseguires ter uma produção dessas dimensões. Tu não estás a falar, tipo, imagina-te, porque é que o Mercosul está em voga? Porque são plantações do tamanho do Arco da Velha. Sim, sim. Tipo, que é sulfatado de avião. Tipo, não podes comparar. Certo, mas independentemente disso, tu mesmo quilo seja do que for, de produto agrícola, tu consegues Sim, produzi-lo mais barato em Portugal do que na Alemanha. não necessariamente, porque a infraestrutura na Alemanha já está muito grande. Mas independentemente disso, Tu tens os cá custos a associados. produção ainda é muito tradicional, é aquela produção, tipo, não tem comparação com o que é feito lá fora. Eu, a quantidade de tratores que vi, eu acredito que tínhamos uma mecanização engraçada, mas lá está, também não é só Tiramos, tratores. pois, os tratores são subsidiados. Sim, sim. Então, Subsídios sim, ao sim, trator. e não é só tratores, é agricultura, claro, não é óbvio. Pois. Vamos vendo. Vamos aguardar. Espero que Não, 24 de Fevereiro, eu acredito que eles tenham que averiguar muito bem o que é que se está a passar, porque eu não acredito que eles queiram continuar assim. Tu viste a reunião claro que as vão. imagens E o que é que eles da vão fazer? Cimeira de Líderes. E o acordo América do Sul? Pois, o problema é que eles precisam dos acordos e não só para outras coisas também que estão associadas. Não é? Não é? Só que basta eles para fazer é bom, para ter um afinco tão grande para que isto do América do Sul vá à frente, Como é óbvio. alguém está a mamar. Não, claro que sim. Nós temos tecnologia e serviços que eles lá precisam desesperadamente, não é? Como é óbvio. Isto depois há trocas, há coisas envolvidas dos dois lados. Mas eles têm que chegar aqui a algum tipo de solução para isto. Senão parece-me. Tu já viste como é que eles tiveram estas reuniões? Eles tiveram estas reuniões completamente. Cercados. O cheiro lá não devia ser muito agradável. As quantidades de tanques que foram despejados de água choca, como dizia o outro, minha nossa. Pois, Sim, vamos a ver. mas vamos ver. Espero que não se deixem comprometer por uns subsídios mais altos este ano e para o ano estão desgraçados. Pois, pode ter sido. Rocinho, vamos deixar os agricultores em paz, que eles devem estar cansados. Vamos ao próximo? Vamos lá. Vamos lá. E vamos então à nossa bisca seca.